Hoje nós vamos iniciar os nossos trabalhos em torno do capítulo 3. Já finalizamos o capítulo 2 e hoje vamos iniciar o capítulo 3, que trata da quinta carta. Que? Quinta carta que Jesus endereça aos trabalhadores do mundo. Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Gostaríamos de iniciar a nossa atividade abraçando a todos, aos nossos companheiros que se encontram no chat, na transmissão na rede, amigo espírita, os nossos amigos da FIAC, todos os internautas que nesse momento estabelecemos uma rede do bem com Jesus. Bom, gente, conforme programado, nós vamos hoje, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, iniciarmos o capítulo 3º, que trata da igreja de Sardo. Eu gostaria também de dar bom dia ao Júlio. Júlio hoje vai estar também nos ajudando aí como o moderador, junto com a Cleusa, para trazer as participações do chat. Então, hoje o Júlio vai estar atendendo a ausência da nossa companheira que cuida do assunto, que é a Denise. Então vamos fazer a leitura. A partir do versículo 1, diz assim o texto: Apocalipse, revelação de Jesus Cristo através da mediunidade de João Evangelista. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ponto. Vamos lá. Essa igreja de Sardo, ela vai ser um desafio para a gente. Estava observando aqui, Luiz, dos textos de todas as, até então, 5 igrejas, lembrando que são 7, né? É a menor carta. É a menor carta. E é uma carta muito especial, porque, pela uma leitura rápida aqui, a gente verifica que Sardo a gente pode considerar como uma igreja que já estava edificada. Ela já tinha todo um contexto, um aparato operacional.
porque inclusive nós vamos discutir aqui as questões que envolvem as obras realizadas em Sardo, aqueles que já se despontavam no trabalho do Evangelho, mas também iremos encontrar uma linha muito tênue que envolve as possibilidades de queda. Tanto que a gente vai ver mais à frente que alguns, que as obras ainda não estavam prontas, não é? O texto vai se referir às obras anteriores, e vai falar também de alguns cristãos que se contaminaram, ou seja, desviaram de um contexto operacional de trabalho. Não é isso, Júlio? E inclusive vai trabalhar nos momentos finais da carta a questão dos vestidos, que é a túnica espiritual. A definir que cada vestido que nós apresentamos no mundo espiritual, ele é fundamentado nas nossas edificações morais, no plano operacional dos nossos sentimentos. Assim, os espíritos somos reconhecidos na gradação, na hierarquia espiritual. Aí vai falar aqui como é o Cristo sobre os vestidos brancos. Então, eu gostaria de iniciar nesse contexto aqui do primeiro versículo, porque é o objetivo do nosso trabalho de hoje, né? Tendo o tema 7 Espíritos e 7 Estrelas. Nós gostaríamos de fazer alguns comentários breves, combinamos aqui com o Júlio, né? Sobre os aspectos históricos que envolvem a igreja. Você gostaria de começar? Essa igreja tem umas peculiaridades interessantes quanto ao aspecto histórico. Essa cidade, Sardo, ela foi invadida e tomada por Ciro em 549, graças ao trabalho de um soldado que conseguiu escalar as muralhas, burlando a vigilância. Então ela já nos fala aí historicamente que já havia um problema de vigilância nessa cidade, e daí o versículo 2 aqui do capítulo 3 já nos fala ser vigilante. Então ela tinha um problema de vigilância. Então Ciro a tomou. Posteriormente, no ano um pouco mais à frente, 219 a.C., Antíoco o Grande, que nos parece ter sido um rei grego, também tomou a cidade. E mais à frente, depois de Cristo, no ano 17, a cidade foi arrasada por um grande terremoto e foi reconstruída por Tibério, que governava nessa época, e como gratidão à reconstrução realizada por Tibério, os habitantes então passaram a cultuar o imperador romano, no caso Tibério. Tibério que reinou, se não me engano, iniciou seu governo em Roma em 14 depois de Cristo. E reinou até que supostamente teria cometido suicídio, mas há controvérsias porque parece que foi o próprio Calígula que o teria assassinado. Mas isso são detalhes históricos. Então, essa é a história aí, a história de fundo dessa Sardo, Beto. Na Turquia, né? Vamos definir, regionalizar aqui, né? É importante para a gente. E 80 quilômetros de Esmirna. Exatamente. Então, a gente lembra que são 7 igrejas que estão dentro de um circuito definido como uma região estratégica, definida por Jesus, para fundamentar aquelas primeiras igrejas, ou aquelas igrejas que teriam uma representatividade em nível globalizado. Então o mundo
na época, ficava muito circunscrito, né? A organização, a civilização, aquela região da Europa, da Ásia, enfim. E isso para nós, quando nós estudamos o Apocalipse, nós somos convidados a trabalhar com um contexto do pretérito, chamado preteristas, né? É um aspecto. Porque o passado, ele nos ajuda a entender o que a providência divina está nos oferecendo, como os recursos que nós trazemos. Então, nós lidamos com o nosso passado o tempo todo. Porque o passado é a base da nossa estrutura mental. Então, quando eu olho para a história, ao mesmo tempo eu estou sendo convidado para passear pela minha história também. Isso é importante. Trabalhando com o passado, o Apocalipse oferece para nós ferramentas para que a gente entenda a região espiritual que nós estamos trabalhando na atualidade. A região espiritual caracteriza-se pelas nossas tendências, não é verdade? Pelas nossas cristalizações, pelos nossos vícios e pelas nossas virtudes. É a atualidade. Então a gente lida com a história para cuidar na atualidade do que nós temos que resolver. Mas o Apocalipse também tem um caractere importantíssimo e transcendente. Porque o Apocalipse lida com o futuro. O Apocalipse é uma revelação. Então ele é preterista e ele é futurista. Então nós estamos aqui pensando no nosso futuro. Nós não somos místicos que estamos preocupados com revelações extemporâneas. Não estamos aqui preocupados com o que vai acontecer no Brasil, no mundo. Embora a gente possa até fazer ilações, mas não é a fundamentação do nosso estudo. Então eu não tenho interesse em datas, porque as datas, elas são apenas pontos de referência. Mas nós podemos enganar com elas. Posso só trazer um elemento aqui, histórico, para a gente dar um exemplo. Quando Allan Kardec recebeu algumas revelações da espiritualidade quanto ao futuro, nós vamos encontrar, por exemplo, na Revista Espírita, no livro Obras Póstumas. Então, os espíritos... Vamos falar da reencarnação dele. Em breve, você vai deixar o corpo e em breve você vai voltar. Aí o Kardec fez umas contas. E ele achou que ele ficaria no mundo espiritual, talvez algumas décadas, porque ele desencarnou em 1869, e talvez no início do século XX ele reencarnaria. Só que isso foi uma conta que Allan Kardec fez, com uma visão humana, que não necessariamente ela tenha se cumprido. O que é um pouco ficará no mundo espiritual e um pouco voltarás? Para um espírito da envergadura de Kardec. Um pouco pode ser 100 anos. Não pode? Querem um exemplo? Os próprios espíritos fizeram uma revelação para Allan Kardec sobre o que aconteceria no século XX. Não sei se vocês estão lembrados desse texto. Aí o Kardec começou a apertar, a perguntar. Aí os espíritos falaram: olha, nós estamos aqui preocupados com as comoções morais. Mas na Terra haverá acontecimentos muito sérios, que vão alterar o rumo da história. Aí o Kardec, quando? Em breve. Aí os espíritos dizem assim: o em breve depende da escolha dos homens. Por quê? Os espíritos não vão dizer assim, eles estavam em 1860 e qualquer coisa. 66, 67. Em breve vai acontecer uma calamidade que vai afetar o mundo inteiro. Olha para vocês verem que interessante.
Para que a Guerra Mundial se estabelecesse em 1918, a Primeira Guerra, houveram várias batalhas, né? Com a Prússia, etc., com a Alemanha, 1870, que ali foi uma guerra que teve um peso importante, que foi num efeito dominó, estabelecendo uma série de acontecimentos que acabou colimando ou definindo a Primeira Guerra Mundial. E da Primeira Guerra Mundial, redundou-se na Segunda Guerra Mundial. Então observem bem a questão do espaço e do tempo. Estão assim, em breve. Kardec, quando? Não podemos definir, porque isso tem a ver com a escolha dos homens. Os homens é que vão se envolvendo e um decreto que se assina, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje no mundo globalizado, daqui a alguns segundos ele tem uma repercussão mundial, porque o mundo hoje é globalizado. Então nós estamos falando de um período em que o mundo globalizado estava em torno daquelas 7 igrejas. Ou aquelas 7 igrejas foi uma região espiritual e física definida por Jesus como uns 7 pontos de irradiação a partir da igreja de Éfeso, que era a principal e é a primeira, que cada uma na sua especificidade iria contribuir para a divulgação do evangelho, que seria o fulcro de irradiação de uma, vamos dizer assim, de um início de uma etapa de evolução de toda a humanidade. Eu não sei se a gente está sendo claro aqui para fazer alguns paralelos. Então, quando o Júlio inicia falando sobre essa questão da igreja de Sardo, que viveu 2 grandes invasões, para que haja uma invasão, o adversário ele tem que encontrar uma brecha. Não é assim? Uma brecha para ele entrar numa cidade fortalecida, que era a igreja, a cidade de Sardo. Certo? E o interessante é porque houveram 2 grandes invasões, a primeira com Ciro, a segunda com o Antíoco, o Grande. E houve um terceiro acontecimento, que não foi um acontecimento humano, um acontecimento determinado pelo mundo espiritual, que foi a erupção de um vulcão. Não é? A erupção, um terremoto, desculpa. Um terremoto. Ficou até melhor sendo terremoto, porque o terremoto, a bala é a base. A bala é a base. Então, todas as vezes que há um abalo numa estrutura, significa que essa estrutura está em via de se renovar. Então, a primeira invasão com Ciro foi uma primeira revelação para Sardo. A segunda invasão com Antíoco, a segunda revelação. E a terceira foi assim, olha, mudamos. Então houve esse abalo. Isso tudo vai nos remontando algumas questões que envolvem até a história. Porque o terremoto aconteceu e a fundamentação da igreja de Sardo como uma igreja cristã se deu muito tempo depois. Não foi logo depois do terremoto. Então a nossa vida é assim. Vem um impacto, a gente balança. Vem um outro. Opa, estamos nos sentindo invadidos. Há uma invasão microbiana. Há uma invasão espiritual. Mas nem sempre é suficiente. Tem que vir um terremoto para jogar tudo no chão para começar do zero. Porque não se remenda, não faz cozimento, né? Você não vai colocar um pano novo em vestido velho. Não tem jeito. Então a vida, ela vai promovendo essas questões de ordem
muitas vezes de fora para dentro, para que a gente se sensibilize para uma causa mais sutil. E aí, observem, o cristianismo vem depois. Jesus fundamenta a igreja de Sardo. Agora, a igreja de Sardo, então, ela é estabelecida numa sociedade que estava em processo de reconstrução. E nessa reconstrução, essa sociedade se tornou idólatra por circunstância positiva, porque depois do terremoto, Tibério César, Roma, toma o poder e ali vai fazer as suas edificações, obviamente com os interesses que Roma tinha. Mas aquela cidade falida, destruída, o povo se tornou devoto do imperador. Então o imperador Tibério César teve um papel divino para esse pessoal. Eu gosto de trabalhar isso aqui, viu, Romano? Eu brinco com ele. Eu gosto de trabalhar Roma no sentido positivo e Roma também como a prostituta ou como o mecanismo de prostituição. Então Roma, o Império Romano, ele tinha a chancela de Jesus, porque foi o Império Romano que inclusive pavimentou as vias do mundo daquela época, para que estas vias fossem percorridas pelos cristãos na divulgação do Evangelho. Então, Paulo de Tarso, por exemplo, foi favorecido, inclusive, pela sua condição de cidadão romano. Ele, o homem da lei, não é? Ele tinha as características judaicas, as características romana. E o judaísmo e o romanismo deram para ele a base para que ele se tornasse cristão. Puxa, o que a história faz conosco, né? Mas eu acho importante aqui, nesse momento, a gente lembrar desses pontos para que a gente possa caminhar com muita segurança nesses 6 versículos. A gente entender aquele contexto histórico. E é muito interessante porque você também viu aquela abordagem anterior, que foi desenvolvida no Grupo Emmanuel no ano 2000, e a gente estava passeando pela história aqui, e realmente tem muitos elementos importantes aqui que o Honório deixou para nós. Porque esse fenômeno das transformações, das grandes mudanças, aconteceram no cristianismo também. Mais à frente. No caso, o cristianismo como a religião oficial. O catolicismo. Em Júlio. Então nós podemos remontar o século XV, que foi o século XVI, que foram 2 períodos marcantes na história do catolicismo. O final da Idade Média, o início da Idade Moderna, a instituição, a chancela da Inquisição naquele período, as grandes transformações ocorridas, principalmente vinda da Espanha, da França, da Inglaterra, mundo que dominava, né, os países que dominavam então, no contexto religioso, mais de 14 séculos de muita opressão religiosa, o domínio, a mistura da religião com o Estado, o feudalismo, as monarquias, etc, etc, etc. E aí no século XV, no século XVI, que chegou no ápice, foi instituída a Inquisição. Em contrapartida, houve um movimento, que como se fosse para abalar as estruturas, o movimento da reforma. Olha que interessante, aonde a espiritualidade colocou um dedo enviando apóstolos para que eles pudessem fazer um movimento para quebrar aquela rigidez, aquela estrutura que tinha lá em Sardo antigamente e que essa estrutura passou a ser a estrutura, a blindagem da religião. Olha para vocês verem que interessante.
Esse que foi aquele ponto que eu pedi para você, pra você pesquisar. E aí, no século XIV, surge o movimento da reforma, né? Porque eu falei século XV, porque aqui é a coisa no ápice. Mas todo o processo, todo o ciclo de mudança, ele se intercambia um ciclo com o outro. As coisas não começam a partir de uma data. Existe um processo, um período que precede e um outro período que transcende aquelas marcas que a gente tem como referência. Então, rapidinho, no século XIV reencarna um espírito que ficou conhecido como John Wycliffe, que começou a se movimentar no processo da reforma. Por que que a igreja domina? Por que que o evangelho, as missas, são feitas no latim? Por que não a linguagem do povo? Por que uma série de coisas. Posterior reencarna Jerônimo de Praga, reencarna John Hus, todos esses, que é uma das vidas de Allan Kardec, todos esses espíritos movimentando, encontrando uma sociedade em ebulição, uma intervenção do mundo espiritual, inspirações em todos os setores, até que, no meio da Inquisição, no meio dos agustinianos, reencarna e vai ter um projeto religioso importante, que foi Martim Lutero, que levantou o dedo e que teve um papel importante para modificar aquele contexto. E aí o Lutero, que era muito discursivo, que era muito filósofo, precisava inclusive de alguém que o ajudasse, ou que não o ajudasse, porque acabaram virando adversários, mas que contribuísse num contexto macro, que foi a encarnação de Calvino. Já o Calvino tinha um sistema mais... Aliás, a metodologia dele era sistêmica, era uma forma de trabalhar o evangelho de uma maneira cartesiana. E esses grupos de espíritos trouxeram, então, mudanças que, inclusive, implementaram muitas batalhas, guerras religiosas. Aí a gente vai lembrar da Espanha, lembrar da França, com a noite de São Bartolomeu, em 1572, com a matança de numa noite só, 5.000 mortos, os huguenotes, nas ruas de Paris, num total de mais de 20.000 mortos em toda a França. Na Europa, isso se espalhou e mais de 200.000 pessoas, consideradas protestantes, chamados huguenotes, foram assassinados. Porque manifestava-se a intolerância, a dificuldade de lidar com as mudanças. Olha que interessante, a gente remontando essa história para a gente chegar, inclusive, no próprio painel da terceira revelação, a chegada do Espiritismo, que é como se o Espiritismo representasse esse terremoto que aconteceu lá em Sardo. O Espiritismo veio para promover um grande terremoto na sociedade, que a partir do Espiritismo, o contexto todo de análise do Evangelho passa a tomar uma outra dimensão, uma outra expressão. Então, amigos, desculpem uma introdução longa hoje, mas como nós iniciamos as cartas, a gente contextualiza um pouco para que a gente possa voltar ao nosso ritmo, à nossa cadência interpretativa. Alguma colocação, Júlio, em termos históricos, dentro do que está sendo abordado? Só acrescentar, quando você se referiu ao João Hus, só lembrar que ele foi precursor do movimento da Reforma e foi queimado em fogueira em 1415. E quando ele estava sendo queimado na fogueira, uma senhora, uma velhinha, aproximou-se com um monte de lenha para colocar na fogueira e disse: hoje estou ajudando a queimar um herege. E Kardec, como João Hus, se compadeceu, ao invés de sentir raiva, e disse: hoje vocês estão queimando um ganso, porque João Hus, Jan Hus em tcheco, Hus é ganso, mas no futuro virá um cisne que voará tão alto e vocês não conseguirão atingir, que é uma profecia da sua volta como Allan Kardec, reencarnação que se deu em 1804. E só corroborando aquela sua informação de
de que esse em breve dos espíritos superiores ele é diferenciado, vamos nos lembrar do livro Obreiros da Vida Eterna, sobre o espírito Asclépios, que se materializa em nosso lar. E o instrutor André Luiz informa que ele já era um espírito bastante avançado, já vivendo em regiões distantes das noções de forma, e que só poderia se reencarnar, se quisesse, no intervalo de 500 a 800 anos. Então, Allan Kardec é um espírito dessa envergadura. Não tem sentido nós considerarmos que Allan Kardec voltaria, principalmente no ambiente europeu, que foi arrasado por 3 grandes guerras. A Guerra Franco-Prussiana, 1870, a primeira de 1914 e a Segunda Guerra Mundial. A Europa virou uma terra arrasada, não havia sentido, mesmo porque a obra de Kardec já estava completa, do nosso modesto ponto de vista. Interessante, Júlio, que você acabou puxando para um viés aqui interessante, quando você falou sobre o Asclépios, que os espíritos falam que na condição dele, né, a reencarnação se daria num período de 500 anos. 500 a 800, se ele quisesse. Se ele quisesse. Chico Xavier, numa revelação muito interessante, em uma das suas entrevistas públicas, porque quando eu falo Chico Xavier em revelação, a gente tem que falar sobre o que está publicado, porque tem muitas coisas acontecendo na atualidade, revelações vindas do Chico, através de alguns companheiros bem intencionados, mas que a gente verifica que não tem documentos nenhum, e que não tem nenhuma coerência doutrinária. A gente não encontra amarração lógica. E nós estamos aqui para estudar e não simplesmente para ficar aceitando tudo que vem, com todo respeito a quem se torna instrumento. Mas, vamos voltar. O Chico diz assim, que não teve um século em toda a história da humanidade que Jesus não enviasse um dos seus grandes representantes. Olha que interessante. Não teve um século. Então, se Espiritismo é história, Espiritismo é matemática. Além de filosofia e etc, etc, etc. Se a gente fizer um breviário, né, se a gente fizer uma pesquisa, em todos os séculos da história registrada, nós sempre vamos encontrar um grande vulto. Ou equipe com grandes vultos. Então, rapidamente, se eu falar assim sobre o século XX, que nós temos memória curta, e dizem que se reencarna no Brasil, a memória quase que não existe. Porque o brasileiro esquece rápido. Mas se a gente for para o século XX, Luiz, nós listamos aqui, sem gastar muito tempo, nós vamos listar aqui Mahatma Gandhi, nós vamos citar aqui Teresa de Calcutá, não é? Nós vamos citar Francisco Cândido Xavier, não é? Como representantes do Cristo. Nós vamos citar o Einstein na ciência, os físicos, os grandes físicos, e por aí vai. Então, é importante a gente verificar que Jesus trabalha com equipes, são colaboradores. E os colaboradores respeitam esse tempo e eles não podem chegar aqui para criar um grande problema, uma grande confusão na nossa mente. Nós precisamos de trabalhar com aqueles que estão assim bem próximos da gente, no sentido da gente conseguir entendê-los. Porque se reencarnam Asclépios, né, que estava vinculado a qual igreja que nós estudamos, que nós falamos? Lembra que nós falamos de Esmina, que nós falamos de Tiatira? Nós citamos o nome do Asclépios como um dos pais daquela igreja lá atrás. Então esses espíritos vêm, trazem a semeadura e vão embora. Porque nós que estamos num contexto mais de retaguarda, temos que ir metabolizando o que eles nos oferecem. A definir o seguinte, que a evolução ela não se dá como um vulcão em erupção que sai destruindo as Pompeias da vida.
Para que a gente, de uma hora para outra, vamos reconstruir uma nova cidade, com um novo contexto e todo mundo melhorado. Não pode ser assim. Seria contraproducente. A evolução, ela caminha nos seus passos naturais. Nós podemos desviar? Podemos. Podemos retardar? Podemos. Mas nós não podemos obstar, nós não podemos impedir a grande engrenagem do progresso que é coordenado pelas hostes superiores. Dito posto, vamos para o versículo. Júlio, vamos passar a palavra. Primeiramente, tem alguma participação, alguma pergunta que você conseguiu acompanhar? A nossa irmã Fátima Costa, ela pede esclarecimento sobre o peso tão grande depositado na palavra Apocalipse. Você dá uma... É Fátima, né? Fátima Costa. Oh, e olha, ela tem um sobrenome. Quando significa... Ela tem um sobrenome... É parecido com o meu. Quando Apocalipse significa revelação. Por que se atribuiu esse peso tão grande? O peso é o misticismo fundamentado pela ignorância. Quando se ignora, a gente cria o painel de acordo com a nossa concepção. O que é Apocalipse? O significado. Revelação. Tirar o véu. Então, quando você tira o véu, deixa de ter peso. Não tem peso. Por isso é que Jesus diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele, como mestre, ele tira o peso. Quando nós nos sintonizamos com o Cristo, todos os nossos problemas tomam uma dimensão diferenciada. Você passa a compreender lei de causa e efeito, livre-arbítrio, você vê a questão das consequências, e que tudo que acontece no nosso contexto de evolução é para o nosso aprendizado. Se eu estou doente, se eu estou fraco, se eu estou passando por problemas, se eu estou com dificuldades nesse ou naquele outro campo, são recursos educacionais, pedagógicos que a providência divina nos oferece. Então a Fátima Costa, eu brinquei que ela tem o sobrenome, para ela é um sobrenome importante, para mim é um peso danado, porque tem que ter Costa para carregar o fardo, né? Eu brinquei com ela porque é Fátima Costa, eu sou Carlos Costa. Mas a Fátima trouxe uma pergunta muito especial para todos nós. Não tem peso, tem a aflição. A gente aprende isso no Evangelho segundo o Espiritismo, a diferença de aflição e a diferença do sofrimento, né? A aflição, o sofrimento é importante. O sofrimento ou a dor é buril para uma pedra que está sem forma. A ideia é auxiliar que o nosso espírito se torne uma joia rara, de rara beleza. Agora, a aflição, ela tem muito a ver com a nossa dose de vaidade, de orgulho, de egoísmo, no que envolve o sofrimento. Tem coerência, Luiz? Fala para nós, Luiz. Não ouvimos a sua voz abençoada nessa manhã. Bom dia a todos. Eu acho que, dentro do que ela falou, acho que esse peso que ela se refere à palavra Apocalipse vem um pouco da ideia que nos é trazido, por exemplo, com relação a imaginar Apocalipse como destruição, como o final de tudo. Por exemplo, a gente lembra de filmes, né? O Apocalipse Sinal, um filme de guerra, onde mostra uma destruição, um final de tudo. Quando vemos o mundo acabar, as pessoas falam: nossa, o Apocalipse chegou. Então, a visão que a gente percebe na mídia, no leigo em geral, que não tem assim, ainda conhecimento religioso, ligar a palavra Apocalipse com destruição, né? Com aquilo que está acabando, né? E o Espiritismo, ele vem trazer para a gente um novo conceito, que nós estamos, à medida que a gente vai percebendo e acompanhando os estudos aqui, a gente percebe que não é destruição. Está revelando o que você traz, você está revelando o que já
primeiro, está nos lembrando, está nos relembrando, né, o que Jesus já nos ensinou, né, e está nos revelando novas descobertas, né, e nos propondo a confirmar aquilo que já sabemos para evitarmos transtornos futuros, né? Então, assim, nesse aspecto, a revelação, na verdade, Apocalipse, ela não é uma revelação consoladora. Ela não é uma revelação de pânico, de destruição. É para consolar e nos dar esperança no futuro. Ô Luiz, mantenha a câmera nele, Gerson. Luiz, eu gostaria de fazer uma revelação. Uma revelação. Como se eu tivesse autoridade, né? Luiz, você é médium ostensivo. Tu sabia disso? Estou revelando agora para você. Sabe por quê? Enquanto você estava falando, eu tô aqui nos meus diálogos de bastidores com o Júlio. Eu disse, Júlio, mas não tem mais uma pergunta ali? Aí surgiu uma pergunta ali. E você captou a pergunta do nosso amigo Daniel Rosa de Assis, da cidade de Goiânia. Olha a pergunta que o Daniel fez. O que podemos associar do Apocalipse de João com a fase de regeneração, onde o bem irá prevalecer sobre o mal, transformando o orgulho em egoísmo? Respondam. Bom, o Apocalipse, como eu estava abordando, né, o Apocalipse ele vem nos trazer revelações em que Jesus vem nos propondo, nos mostrando dificuldades que estamos encontrando, mostrando o caminho para enfrentar essas dificuldades, né, e nos apontando o que pode acontecer caso não consigamos vencê-las, né? E, por outro lado, ele também nos mostra, perseverando até o final, como ele sempre disse lá atrás, perseverando até o final, nós vamos salvar, ou seja, nós vamos nos livrar daquilo que nos aflige. Então, para o mundo de regeneração, nós vamos levar para o mundo de regeneração essas conquistas que no livro do Apocalipse está nos prometendo. Todas essas conquistas que as outras igrejas vêm trazendo, a gente pode perceber que cada igreja, em cada etapa vencida, Jesus nos oferece uma conquista. Por exemplo, na última igreja que nós estudamos, de Tiatira, eles nos oferecem a estrela da manhã. Então, a cada conquista tem um bem a ser recebido que nós vamos levar para o mundo de regeneração. As nossas conquistas que o Apocalipse, igual torna a repetir. Vamos lembrar de Apocalipse como uma revelação consoladora e não como uma revelação que nos traga pânico, que nos traga a ideia de destruição, mas se não, é uma consoladora e de construção do nosso interior. O Júlio vai trazer agora uma questão que o Honório levantou no ano 2000, que vai se transformar, então, numa chave para a gente entrar agora na tão esperada Igreja de Sardo no seu contexto de análise do texto. Nós estamos lidando aqui, por exemplo, no primeiro versículo, com a informação de que nós temos. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então nós temos aqui uma referência ao ciclo setenário de evolução. Nós temos que abordar essas questões porque esse ciclo setenário de evolução é uma revelação matemática que permeia toda a narrativa bíblica, desde Gênesis até o Apocalipse. Gênesis, no início dos trabalhos
para a iluminação da razão na terra. E o Apocalipse como sendo a aferição desse trabalho. A criação, você falou da Gênesis, Exatamente. cita só a criação. 7 dias. E essa matemática, a matemática específica desse ciclo é nos revelada por Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Quando ele nos fala dos tempos e metade de um tempo. Um dos grandes que passaram pela terra que o nosso Beto citou, que descobriu a matemática implícita, a equação dessa fórmula, foi Isaac Newton, que analisou tempos, metade de um tempo, como tempo 360, tempos 2 vezes 360, metade de um tempo 180. 360 são os graus da circunferência. Os círculos espirais que vão se abrindo em circunferência. E 360 era o número de dias do ano na antiguidade. Então aí já tem uma revelação de trabalho. Para quem quiser entender um pouco, só vou complicar um pouquinho, Beto, pode, se me permite? Você pode Quem complicar. quiser entender um pouco dessa realidade, basta estudar o livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos dá uma dica sobre a besta apocalíptica, em que ele cita o ano de 610 depois de Cristo como início do papado. Focas. Quando o imperador Focas estabeleceu o papado, e o ano de 1870, que marca a desencarnação de Kardec, que marca o início da Guerra Franco-Prussiana, quando os papas se declararam infalíveis. Então, nós somando, fazendo uma conta, 1870 menos 610, teremos 1260, que é exatamente tempos, metade de um tempo. 360 mais 720 mais 180. Então, é um ciclo matemático de evolução na Terra. E onde está isso no Livro dos Espíritos? Está na questão 51 do Livro dos Espíritos. Em que época viveu Adão? Kardec perguntou para os Espíritos. Em que época viveu Adão? Evidentemente como símbolo da raça adâmica, porque Kardec mesmo explica isso na Gênese. Mais ou menos na época em que lhe atribuiu 4.000 a.C. Se nós considerarmos 4.000 a.C. ou mais 2.000 depois de Cristo e mais os milênios que nós entramos agora, nós temos quantos anos? 7.000 anos. Então, para nós é uma revelação interessante, né, Beto? E um detalhe, na epístola de Pedro diz assim, que o dia do Senhor é 1000 anos. 1000 anos. Então, quando nós... Então, só para não perde a ideia. Não perde a ideia, não. 1000 anos. 1000 anos, pois é. Então, são 7 dias o dia do Senhor. 7 dias. A semana do Senhor. A semana. É a semana sabática. Exatamente. São 7.000. Então, nós estamos numa semana. Nós estamos completando, nesse período, a última semana de um processo de transformação da humanidade. Exatamente. No qual nós entramos no último dia. Os trabalhadores da última hora, que tem a gente falando até que são os espíritas, que é a turma que é da agora, porque se não trabalhar agora, estão mortos na letra. Os trabalhadores da última hora é a composição, é a estruturação humana que está tendo a oportunidade nesse próximo milênio de nos prepararmos para iniciar um novo mês. Espera aí, que novo mês? 28 mil Porque anos. nós estamos na última semana. Mas, espera aí, mas então o Adão representa o início da última semana? É. Mas e as 3 semanas antes de Adão?
Aí a gente vai, por exemplo, em Allan Kardec, quando no livro A Gênese, ele fala dos ciclos evolutivos da humanidade. Que esses ciclos, eles giram em torno de 26 a 28 mil anos. Transformações físicas do planeta e transformações morais do planeta. Porque isso está intrinsecamente vinculado. Eu vou devolver para você, porque, porque a turma aqui me pegou aqui, nós não podemos perder ideia nenhuma aqui agora. E nem se a gente tiver, não. E só estamos iniciando o que vem pela frente. E nós vamos falar muito de números aqui. Então, só capitulando aqui. 28 mil anos. Então, nós tivemos 3 semanas antes da chegada de Adão. O nosso jovem romano disse sobre a chegada dos capelinos. É necessário que entendamos, por exemplo, associando a própria civilização egípcia, o Egito Antigo. Os registros datam, estipulam, né, pela própria comprovação arqueológica, o Antigo Egito nessa fundamentação que se processa há 7 mil anos. São números muito, muito claros. Muito claros. Então, os egípcios, e todo aquele contexto que o Emmanuel narra para nós, das 4 raças que vieram habitar o planeta naquele período, os arianos, ou melhor, os egípcios, os hebreus, os hindus, que depois se transformaram nos hindus arianos, ali Jesus estava dizendo assim, agora nós vamos partir para a última semana. Fala, Júlio. É muita informação. E é importante nós termos isso em consideração, porque quando Emmanuel aponta a data, Emmanuel é sábio. Não foi por acaso que Emmanuel deixou esse registro para nós em A Caminho da Luz, porque ele explica toda a história. Por exemplo, 610, nós temos aí, nessa época, a desencarnação de Maomé. Mais ou menos 1260 anos após o Cristo, quem que está reencarnado aqui? Você gosta muito de falar nele? Francisco de Assis. 1200, exatamente. Aproximadamente 1260. Quando nós retrocedemos na história, mais ou menos 1260 anos antes de Jesus, nós temos Moisés. 630 aproximadamente depois de Moisés, temos Daniel. 630 depois de Daniel, João Evangelista. Daniel. Que é o mesmo espírito. E 1260 anos depois, Francisco de Assis, Daniel. Mesmo espírito. E ele não voltou não, tá? Mesma matemática. Então, se nós fizermos uma conta, com base no que Emmanuel nos revela, de 1260, 610 a 1870, que é a metade da semana, certo, gente? Pois não, fica para os próximos capítulos, né, Beto? Explicar outra metade. Se nós somarmos mais 1260 a partir de 1870, nós vamos chegar em 3130. Então nós vemos o período da regeneração inserido nesse contexto. Mais ou menos 1000 anos. Vamos complicar só um pouquinho, Beto, você me permite? Se pode complicar, para que simplificar? Mais um pouquinho só. Vamos jogar aqui uma pimentinha. Qual que era o ideal do Hitler na Terra? Fazer um Reich de quantos anos? Será que esses espíritos não visavam desativar a regeneração na Terra? Fica essa pergunta. Como eu sou ariano, eles faziam reunião mediúnica. Sim. E tinham contatos mediúnicos. Sim. Os nazistas. E o espírito que se comunicava, um dos líderes que comunicava nessas reuniões, ele dizia, numa determinada sessão, ele fez uma revelação. É o lado místico do nazismo. Pouco divulgado. Pouco divulgado. Porque se divulga só as atrocidades.
mas não se fala de como se fundamentou em nível espiritual. Em nível espiritual. Mas eu não vou entrar em detalhes porque o nosso tema não é esse. Mas uma das comunicações, o espírito que era o líder daquele grupo fechado, Hitler ainda não era o líder. Ele foi preparado para sê-lo. Ele foi preparado. Ele foi escolhido a dedo e a mente dele foi formatada para isso. Então, o Espírito se comunicou se referindo a ele quando ele já tinha sido escolhido. Que ele estava sendo preparado para ser o chicote da humanidade. E o foi. Só que lembrando, ele não foi o único. Porque nós falamos de lei de colaboração, não falamos? A lei de colaboração funciona na luz e na treva. Então, a infalibilidade papal de 1870 detonou um processo no qual a besta do Apocalipse, aí entra a revelação, que nós vamos estudar com muito carinho daqui para frente. Aliás, nós já estamos estudando. Nós vamos falar muito da besta, que é a serpente. A serpente lá de trás. Então essa serpente, ela vai se enrolando, se projetando ao longo do tempo. E os fatores, os acontecimentos, eles se repetem ciclicamente. Então, nós vamos chegar ao nível do Evangelho numa condição de entender o porquê que as coisas estão acontecendo agora e qual o vínculo delas no passado e no tempo. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. O nosso tema é 7 espíritos e 7 estrelas. E nós vamos fechar ele hoje. Mas eu vou dar um pequeno exemplo. Eu não vou fazer conta agora para vocês. Mas ali, mais ou menos no período de 70 até 50, antes de Jesus, aconteceu um fenômeno em Roma que definiu a queda da República Romana, que tinha uma história de séculos. Desde a fundação de Rômulo e Remo, né? Com a chegada, os etrúrios, etc, etc. Nesse período, Roma viveu praticamente uma guerra civil. Foi um período de muita ebulição na sociedade. Como aconteceu com Sardo, né? Dentro de uma dinâmica diferente, próxima, mas circunstancialmente diferente. O que caracterizou a queda da República Romana? Os desvios dos princípios que fundamentaram a República. Os princípios. Eles foram corrompidos. O que aconteceu em Roma nesse período, que inclusive começou a se caracterizar pela revolução promovida pelos gladiadores, escravos, liderado por Espartacus. Revolução essa que tremeu um terremoto, tremeu como a base da estrutura da republicana. Esta revolução, depois de muito custo, começou com a fuga de com dezenas de escravos, gladiadores, e eles, numa questão idealística, levantaram uma bandeira de libertar todos os escravos da Itália. E esta revolução, eles invadiam as fazendas, atacavam os líderes, os donos, faziam as pilhagens e libertavam estes escravos. Esses escravos saíam com eles, cada vez mais aumentando o bando, não é? Aquele grande agrupamento.
Chegou-se a formar um exército de 200 mil escravos. Imagine, 200 mil escravos. Esta revolução, ela envolveu os grandes generais da época, como Júlio César, Júlio César ainda não era, mas ele estava no contexto, ele não era general. O maior general da época, que era Pompeu, enfim. E acabou que o general Marco Lício Crasso conseguiu acabar com essa revolução. E conta a história que ele mandou crucificar 5.000 seguidores de Espartacus ao longo da Via Ápia até a entrada da própria capital, Roma. Nesse contexto, o burburinho era muito grande ainda. Até que houve um processo de uma guerra civil que foi a duras penas abafada por Marco Túlio Cícero, liderada por um indivíduo complicadíssimo, corrupto, que foi Sérgio Lúcio Catilínia, que ao lado dele existia Cornélio Cetego, Públio Lento Lussura, o nosso Emmanuel de hoje. Esta revolução, ela foi abafada e muita gente morreu. O que aconteceu lá em Roma é o que está acontecendo no Brasil atualmente. Ipsis literis, obviamente, com proporções hoje muito maiores, face à população mundial que se multiplicou, centuplificou, etc, etc, etc. Por que eu citei isso? O Júlio está sintonizado com o assunto, porque ele tem estudado conosco aí alguns livros, né, Júlio? Eu estou complicando a cabeça dele com a história. Ele falou que gosta, então toma. Então, eu mando os livros para ele e vou fazer leitura dinâmica, você me devolve o livro. Não, eu vou ler com calma, então eu empresto. Aí, tá vendo, é um brau. É um brau. Ele está fingindo para ele mesmo. Estou brincando com ele, que a gente brinca muito. Mas voltando, a gente está citando isso exatamente para fazer uma amarração, porque quando a gente fala a gente estuda as equações setenárias, a equação danielina, não é? Do tempo, tempos e metade de um tempo, existem estudos como nas 4 Babilônias, que é um livro esgotado, que tem inclusive um prefácio de Emmanuel que eu pincei para colocar no livro que está sendo publicado, Prefácios de Emmanuel, onde eu reuni todos os prefácios que o Emmanuel deixou, não é? Nas obras do Chico e de outros companheiros. No livro As 4 Babilônias, quem quiser anotar, nós temos que revelar, né? Porque nós não estamos aqui com a ideia de guardar para a gente. Corram atrás, vocês não vão encontrar para comprar. Então vão atrás dos colecionadores, frequentem os sebos. O livro se chama As 4 Babilônias, no qual, em PDF acha, né? E o Júlio pode ser um propagandista. Voltando. O pseudônimo Marius, que era um engenheiro, ele faz um estudo de vários momentos da história, aonde ele aplica essa equação, a definir que um acontecimento numa determinada época, ele vai se replicando em outros períodos da própria história, a definir que nós repetimos os erros e temos novamente a oportunidade de encontrar a solução que foi encontrada naquele período, para que nós vençamos estas crises. A definir o seguinte, que o Sérgio Lúcio Catilínia, que era amigo de Emmanuel na época, que promoveu uma grande confusão em Roma, ele inclusive reencarnou várias vezes num processo doloroso para se soerguer. Inclusive ele foi um dos líderes da Revolução Francesa. E narram alguns depoimentos espirituais, através do nosso César Bornier, por exemplo, e do próprio Chico, em alguns momentos respaldando, que Sérgio Lúcio Catilínia foi a reencarnação do João Sem Medo, foi a reencarnação de Catarina de Médici,
foi a reencarnação de Robespierre. E no Brasil esteve reencarnada aqui como uma mulher que foi tratada pelo Chico e pelo Emmanuel. Olha para vocês verem. Chico e o Emmanuel. O Chico não estava no contexto da Revolução, mas o Emmanuel estava. O Emmanuel era a comparsa dele na época das confusões. O Emmanuel veio cuidar de Sérgio Catilina aqui no Brasil, lá em Uberaba, através do atendimento, do acolhimento carinhoso da nossa querida, ou do nosso querido Francisco Cândido Xavier. A definir o seguinte, que o Emmanuel estava naquela história. Ele, a duras penas, se soergueu. O Catilina, por sua vez, ainda está tropeçando. Hoje, os que estamos promovendo as confusões agora, repetindo os acontecimentos, por exemplo, que eu citei em Roma, certo? Muitos esse contexto atual vai definir uma trajetória de milênios de sofrimento. Então, a corrupção atual, os desvios em todos os setores da sexualidade, do poder, não é? Todas as injunções do caminho estão caracterizando que os acontecimentos que auxiliaram o soerguimento daqueles lá de trás também irão se repetir para que os corruptos ou a corrupção da atualidade, ao longo dos próximos milênios, também se deflagre um processo de atendimento e de acolhimento para quem está imputando o sofrimento agora. Fiz-me claro? Posso só Vai lá. E para quem acha que você está exagerando aí quando fala que o espírito está ainda complicado até hoje, basta estudar com calma a questão 365 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos informam que o espírito evolui em insensível marcha ascensional. Insensível. Repete porque eu viajei aqui. O espírito com letra maiúscula, porque é o espírito com letra maiúscula no Livro dos Espíritos, significa o espírito na fase humana da evolução em que a razão se abriu, tá, gente? O espírito evolui em insensível marcha ascensional, questão 365. Então a marcha é imperceptível. Ok. Gente, vamos agora para falar do... Vamos continuar aí na linha das 7 estrelas? Falar o que então? Agora é com você. Vai para o miudinho. Primeiro versículo? Pois não, passa o microfone para mim. Ângelo, por favor. Só para arrumar as ideias aqui, que bagunçaram um pouco. Que bom. Esse ciclo que se repete de queda e soerguimento há tantos séculos na humanidade, isso acontece pelo estágio da Terra de planeta de provas e expiações, onde os espíritos que aqui reencarnam é uma mistura de espírito evoluído, num grau médio, e por isso que a gente sempre repete, porque quando a gente chegar num patamar da próxima escala da Terra, regeneração, sim, aí eu vou ter menos mistura, eu vou ter um patamar maior de evolução e vamos ter uma igualdade moral mais equilibrada. Cláudio, foi interessante você ter falado isso, porque eu gosto do quadro de vez em quando. Vamos pensar o seguinte, nós estamos falando de evolução setenária, a espiral evolutiva. Então, lembremos isso. Nós partimos, quando se fala em 7, na realidade nós temos que lembrar que nós temos a lei de unidade, a lei de dualidade e a trindade. São 3 leis que se intercambiam no processo. Aqui vamos dizer assim, a revelação, a concepção. O 2 é a aplicação. O 3 é a sublimação. Pai concebe. O Filho opera. O Espírito Santo, na realidade, não é Espírito Santo. Espírito Verdade é aquele que entende o mecanismo da procriação, o movimento da operação
e o momento da regeneração. Sublimação eu vou tratar como regeneração, que isso é para a gente entender. Você vem para uma reunião, vai estudar sobre a paciência. A ciência da paz. Aí vem o discurso. Aí vem a parte metodológica. Aí etc. Aí chega num determinado momento, ela vai deixar de ser filosofia e vai falar assim, pois é, por isso nós precisamos de valorizar o semelhante. O seu pai, seu filho, seu irmão. Já começou a deixar de ser filosofia. Já começou a entrar numa ambiência prática. Ah, o meu chefe. O meu funcionário. Ah, o médium que senta do meu lado na reunião. Ai, meu Deus, eu tenho que ter paciência. Aí, eu estou começando a elaborar a prática. Essa prática, ela vai tomar, vamos dizer assim, grandiosidade, quando você for encontrar com seu pai, com sua mãe, com sua mulher, com o semelhante. Aí, você começa um processo de, primeiro você sobe, aprendendo sobre a ciência da paz. Aí depois você vai ter que descer para colocar em prática essa paz. A descida, ela é complexa. Nós subimos no monte com Jesus e depois ele fala assim, gente, agora acabou o pão e o peixe, agora vocês têm que ir para trabalhar, para colocar em prática. É o testemunho. Então, a cada momento em que você consegue subir e descer num ciclo de aprendizado e já abrindo para um novo aprendizado, você está entrando na regeneração. Isso se dá em nível íntimo, em cada valor, em cada setor, em cada vício, em cada virtude. Há um momento de você recolher, há um momento de você semear. Quando você recolhe e semeia e vai aprendendo como semear, você já está se candidatando para ir para um outro ciclo, para um outro estágio. Só que esse outro estágio que você está entrando nele, você não fica dissociado do estágio anterior. Eu vou resolver o meu problema com o Luiz. Com o Ângelo está tudo muito bem. Aí os espíritos falam assim, então você caminha com o Ângelo porque está tudo bem, mas o Ângelo que vai te dar força para você resolver seu problema com o Luiz. Aí você começa a ajustar com o Luiz, ficamos amigos, Luiz. Aí o Luiz vira e fala assim, mas tem fulano ali que é problemático. Aí o Luiz, só que ele não vai me falar que fulano é problemático, ele é amigo de fulano. Aí o Luiz vem participar da reunião conosco. Aí o Luiz, um belo do dia, do nada, vira pro Ciclano e fala assim, Ciclano, você tem que ir na FIAC com a gente. O estudo é muito bom, que não sei o quê. Aí chega o Luiz com o Ciclano. Na hora que o Ciclano senta ali, Júlio olha para ele e diz, esse companheiro não é boa bisca, não. Na hora que ele falou, esse companheiro não é boa bisca, não, já está abrindo um outro painel. Abriu um outro ciclo. Deu aí? Como é que é extraordinário o aprendizado? Então, a cada momento, a cada relação, a cada instante, nós estamos tendo a oportunidade de entrar num processo de regeneração. Na hora que você olhou para o indivíduo e viu que ele tem problema, instaurou-se o quê? A expiação, porque você vai ter que conviver com ele. Pegou? Você vai ter que conviver com ele. Aí o que acontece? Quando você começa a ajustar, a vida vai definindo rumos, muitas vezes a gente acha que está livre. Aí os espíritos, agora vai entrar na prova. Porque antes era para espiar. E quando espia só como dá problema. Aí você começa a regenerar. Ou melhor, você vai entrar na prova. Prova é teste. Ver se realmente você ajustou o contexto. Só que na hora da prova eu quero trocar de mulher. Na hora da prova eu vou chutar tudo pro alto. Na hora da prova, mas o mundo me dá muita prova gostosa, eu vou ficar nessa prova. Não, aí a gente chuta a oportunidade. Aí, quando você estava caminhando para a vitória, você aperta um botão, stop, pausa. Aí você faz assim com esse processo. Você engaveta ele. Aí surge uma sereia e você vai no canto da sereia. Você acha que do lado de cá é tudo maravilha. Você engavetou sua mulher. Engavetou a família.
E vai viver o canto da siriema, não, da sereia. Aí quando você começa, aí fica lá, os olhinhos brilham, né? Os cílios se encontram, o vulcão, o Vesúvio entra em erupção e etc. Quando o Vesúvio entra em erupção é porque o processo de 500 anos atrás, você está tirando ele da gaveta. Só que não era para tirar da gaveta agora, porque a sua responsabilidade era aqui. Aí você tira um processo que está estacionado da gaveta, aí você vai se confundir, porque aqui é que você tinha respaldo espiritual, você tinha o apoio da espiritualidade para você levar o processo adiante. Mas você fecha a gaveta. Aí você vai abrir uma outra que não estava no planejamento, confunde-se tudo. Aí o indivíduo perde, ele acha que ele está indo para a festa, mas na realidade ele está indo para o inferno. Ele está abrindo uma besta, que era serpente antes, que estava guardadinha, mas eu abri no momento errado, vai virar besta que vai soltar fogo, fumo, enxofre pelas ventas. E é onde que a gente se desequilibra. A mediunidade destampa, a obsessão estabelece. Cláudia, esse assunto da evolução setenária aqui, nós temos milênios para estudar, nós só estamos iniciando um procedimento. Então lembre-se, Pai, o número 1, a divindade, é a unidade, é o todo. O universo é um todo mental, afirmavam os egípcios, e André Luiz fala para nós com muita propriedade, inclusive para explicar o que o Kardec define como o Senhor em todos os lugares, através do fluido cósmico universal, no qual nós nos comunicamos e operamos. O Filho, a reencarnação. O Filho, essa dinâmica do aprendiz, que ainda muitas vezes é um servo, é um escravo, que precisa de entender que ele não é escravo, ele não é servo. E eu falo aqui do escravo do servo como servo do pecado. O Espartacus levantou o dedo, porque ele era um soldado etrúrio, que tinha tudo. E Roma fez um acordo que não cumpriu, ele se tornou um escravo e começou a sofrer a duras penas. E em meio ao sofrimento, que obviamente ele passou porque ele tinha compromissos espirituais, ele começou a buscar, a definir, a clamar pela liberdade. Como ele era o gladiador mais famoso, mais capacitado, porque era um soldado extremamente bem treinado, ele usou da força humana no ambiente que ele se encontrava e acabou se libertando e levando com ele um processo de libertação de tantos. É o que está acontecendo conosco. Só que nós vamos encontrar uma astúcia humana, um poder humano que impera. É a sociedade que impede, que nos engole, que o tempo todo você está tentando acender luz, mas do lado de cá vem alguém e te oferece alguma coisa e você aceita porque você ainda está embrenhado em 7 condições ainda de passado, sabe? Aí a duras penas a gente vai nessa luta e eu fico muito feliz por ver presente o nosso antigo Etrúrio no nosso ambiente, que foi Espartacus. Fala, meu amigo. Então no versículo 1, nós vamos dar uma pequena, fazer uns breves apontamentos por causa do horário, né, Beto? É o anjo da igreja que está em Sardo. Então essa igreja que está em Sardo, esteve em Sardo no passado, Sardo hoje é o nosso mundo. Sardo hoje é o nosso mundo. E o anjo é cada um de nós que está inserido na igreja. No nosso caso aqui, como espíritas, participantes da igreja, nós somos portadores de uma mensagem. Então essa mensagem tem que ser mensagem diferente do que nós temos escutado do mundo. Porque para que a regeneração se opere, e nós temos que considerar que a regeneração é um processo demorado, basta estudarmos com um pouco de cuidado e atentando para as entrelinhas do que Santo Agostinho nos diz no item 17 do capítulo 3, sobre mundos regeneradores. Que nós vamos
vendo as entrelinhas, nós iremos perceber que nós estamos ainda um pouco distantes, em termos globais, mas cada um de nós individualmente não pode estar distante, não pode se distanciar do processo. Nós temos que estar em regeneração, que é nessa luta bendita que o Carlos Alberto se referiu. Então o anjo é aquele que é mensageiro, portador de uma mensagem. E o anjo ele é sempre intermediário entre os que estão abaixo e os que estão acima. Se, para aqueles que estão abaixo, o anjo é uma luz, para os que estão acima, ele é apenas uma luzinha. E quem está nos dizendo, dando esse alerta para nós, é o que diz, e isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então é Jesus que é o detentor do processo, que é quem domina os processos de evolução para nós na Terra. Quem determina exílio ou banimento. Aliás, sobre exílio e banimento, o livro, nas entrelinhas do livro Ação e Reação, nós temos lá o ministro Sânzio. Uma das atribuições do ministro Sânzio é banimento. Banimento. Livro Ação e Reação, logo no início, banimento. Então nós vemos que o processo de banimento, de transmigração ao qual se refere Kardec, nos capítulos finais de A Gênese, já está em curso, e ministro de nosso lar tem jurisdição para decretar banimento. Foi bom você ter falado isso, porque eu acabei não respondendo a última parte da pergunta da Cláudia. Porque é muita informação, é muitas fendas que a gente entra, e a gente tem até que tomar cuidado para não desviar do foco. Mas a Cláudia perguntou, mas então nesse processo da regeneração, como é que fica a questão do percentual? Não é? Porque se a gente está trabalhando a nossa intimidade para melhorar, ou seja, introduzir valores mais positivos para, como é que eu digo, desativar o que não está nos fazendo bem, porque nós estamos descobrindo o que não está nos fazendo bem. Nós estamos descobrindo nossos vícios, certo? Então como é que você vai fazer para desativar esse vício? Brigando com o vício? Não. Você vai criar uma virtude. Você vai trabalhar pela virtude, certinho? Então, percentualmente, quanto mais você investir na caridade, no bem, você vai introduzindo valores que não vão desalojar o que nós não temos de bom. Vai criar uma circunstância para que isso se torne bom, certinho? Então, se a gente for trabalhar em termos de sociedade, numericamente falando, você pensa aí, você tem 7 bilhões de pessoas que estão passando por muitas dificuldades no planeta. Você viaja para alguns lugares alguns lugares não. Você vê que a violência se instaurou, até no interior, né? Porque antigamente falava que no interior o povo vivia em paz. Você tem violência em todos os lugares, nas grandes capitais, etc. Intolerância religiosa, guerra, brigas, disputas. O mundo se caracterizou por uma ambiência de disputa. É um mundo mercantilista, é um mundo materialista. A palavra disputa, ela está implícita em muitas coisas. Inclusive no nosso meio religioso. Ao invés de entendermos que somos cada um membro, nós queremos achar ou ficar se colocando como um membro mais importante em detrimento do outro membro. Então, 1000 anos. Como é que vai ser esses 1000 anos? Então, o Júlio levantou uma situação aqui que ela não pode ser desconsiderada em momento algum, que é essa relação entre os mundos. Não é? Nós temos vamos pensar, 7 bilhões de espíritos encarnados. Os espíritos falam de uma conta de 3 por 1 no mundo espiritual. Então nós temos 28 bilhões. 28, não é 3 por 1? A conta está certa? Nós temos 7 aqui. Se é 3 por 1 lá, 7 vezes 3, 21. Então nós estamos falando de 28 bilhões de espíritos.
que estão nesse contexto planetário. Se a gente observa que o que prepondera são as dificuldades, nós temos que ter o cuidado de não pensar que o mal ele sobrepõe ao bem, certo? Vamos pensar, quem sabe, é uma ilação, tá bom? Não está escrito em lugar nenhum. Vamos fazer uma ilação? Será que esses 7 bilhões que estão encarnados aqui, que a princípio é a maioria, em se comparando com o mundo espiritual, não venha a ser uma minoria? É 1/3. Não é nem 1/3, né? É 1/4. É 1/4. Então, peraí. Mas, então cadê a turma boa? A turma boa está do lado de lá. Está no livro Voltei. Está no livro Voltei. Aí a gente vai pensar o seguinte, eu tenho falado muito isso, e vocês devem estar observando. Cadê os líderes? Cadê as referências? As vozes que clamam no deserto. Cadê as vozes que clamam no deserto? Não, só tem deserto. Porque se você for na música, só está desencarnando gente boa. Essa semana eu fiquei triste com o Jair Adriano. Oh, gente. Belchior. O Jair Adriano, eu era fã dele com as músicas italianas. Eu tenho um disco dele maravilhoso, só música italiana. Cadê a turma boa? Não, mas tem muita gente reencarnando. Tá bom, somos saudosistas, somos lá de uma outra geração, mas eu estou brincando aqui para dizer o seguinte, nós estamos perdendo referencial em muitas coisas. Os grandes, cadê os grandes políticos? Porque a turma que está aí, meu Deus, viveu o cabelo em pé. Cadê os educadores? Tem muita gente boa, mas antes... Então, está havendo, na questão matemática, prática da vida, nós estamos talvez chegando na seguinte condição, que o grupo que está reencarnado aqui hoje, ele tem algumas referências espirituais encarnadas muito mais no anonimato do que no apogeu. Então tem muita gente boa cuidando, sustentando a família, tem muita gente boa dando aula nesses milhares de professores aí que até apanham dos alunos, na área da medicina, na área humana, e etc, etc, etc. Só que não aparece. Então qualquer afirmação nossa ela é temerária. Nós não podemos dizer que o mal sobrepõe ao bem. Nós podemos dizer, talvez, que o mal vende mais. A mídia hoje, qual que é o foco dela? Falar da corrupção do Brasil. Falar do problema lá, dos conflitos lá dos Estados Unidos com etc, com etc, etc. Tá bom. Ou então com o crime nas ruas. Ou então falar da política. Observe bem, eu não preciso de ir muito, né? Eu citei aqui 5 assuntos. Se você ligar um jornal, só vai falar dos 5 assuntos. Por quê? Estamos vivendo um processo de uma grande ebulição espiritual. O que caracteriza, portanto, um momento muito especial. Então o Apocalipse aqui revela para nós aspectos consoladores e não preocupantes. Aspectos que possam trazer para nós a certeza que nós estamos no caminho do bem, embora não sejamos ainda o bem. Nós estamos em elaboração. Nós estamos aqui discutindo filosoficamente o Apocalipse no que remonta ao grande futuro. Luiz, 15 segundos para você trazer as últimas considerações. Tem que ser rapidinho mesmo, porque o tempo está acabando. Só queria retomar o que eu estava falando sobre Apocalipse como consolação, lembrando a pergunta sobre o mundo de regeneração, falando o seguinte, a regeneração, a gente devemos lembrar que é um processo dinâmico de transformação, né? E ela começa a partir do momento, ela não é uma data específica, ela é um processo íntimo que se inicia quando eu detecto em mim alguma dificuldade, alguma coisa que para mim já deixou de ser útil, era útil no passado e não é mais útil para mim. Quando eu detecto essa coisa, eu começo um processo de regeneração. E quem que traz essa informação que não é útil mais para mim? É o Evangelho de Jesus. Né? E ele, ao mesmo tempo, no Apocalipse, ele está me mostrando as minhas dificuldades, está mostrando, ao mesmo tempo, pela misericórdia de Deus, o caminho que eu devo seguir para vencer essas dificuldades. Eu vencendo essas dificuldades, eu vou ter algum ganho. Eu estarei
entrando num processo, entrando num mundo, entre aspas, um mundo de regeneração, onde eu vou estar convivendo com espíritos num outro patamar. Imaginem só a gente viver daqui a 100, 150 anos, um ambiente de paz, com menos violência, onde você pode sair da sua casa com tranquilidade, onde existe o respeito mútuo, né? Onde existe o pensamento no outro, onde você trabalha para todos e não para si. É isso que eu penso. Bom, gente, o nosso tempo acabou. Fechou o ciclo da manhã. O ciclo agora. Porque agora vai vir o ciclo do supermercado, o ciclo da família, o ciclo do clube, o ciclo etc, etc, etc. Eu gostaria de agradecer a presença. É o ciclo hoje do aniversário da casa. Hoje a FEAC comemora o aniversário do dia 1º de abril, mas nós escolhemos o mês de maio, porque é o dia das mães. É um dia de família. É um mês muito especial para todos nós. FEAC completando 9 anos desse projeto que é um bebê, mas um bebê que a gente tem muito carinho com ele e muita esperança que ele vai aprender a andar e lá na frente vai poder aprender a dar o seu recado. Nós, portanto, agradeço a presença de todos, a equipe técnica, vamos vibrar por todos aqueles que não puderam estar conosco nessa manhã, os nossos amigos da FEAC que estão nos assistindo em casa. Eu gostaria de, nesses momentos finais, que a gente possa lembrar que nós vamos estar recebendo pessoas aqui hoje de fora, que o nosso ambiente seja impregnado pelas vibrações da manjedoura de Jesus. Eu gostaria de agradecer ao Júlio. Júlio, valeu. O Júlio hoje, eu vou sintetizar o Júlio. A frase que vai definir o Júlio hoje. Se a gente pode complicar, para que simplificar? Aí você continua complicando, porque é assim que a gente cresce, né? É muito legal, as ideias vão fluindo, a gente vê que todo mundo vai captando, enfim. E é muito legal, por fim, a interação com o chat, né? Embora a gente não tenha tanta interatividade, assim, de ficar o tempo todo respondendo, mas de vez em quando a gente dá uma passeada aqui, o Júlio tem mais autoridade hoje para falar, mas a gente observa que as perguntas, as ponderações ali, elas estão todas pertinentes ao trabalho que está sendo desenvolvido aqui, que tem como anjo os espíritos superiores, que em nome de Jesus estão endereçando essas cartas, essas missivas, para milhares e milhares de corações, que nesse momento estamos representando a igreja de Sardo. Então hoje somos sardenses, né? Se eu estiver correto. Júlio, até a próxima semana então. Eu gostaria de finalizar pedindo que o Luiz faça a prece final, agradecendo a todos os espíritos presentes, os nossos parentes espirituais que estão visitando. Hoje eu gostaria de agradecer de coração a presença daquele que um dia se chamou Espartacus e que hoje se fez presente com a legião de romanos, de judeus, de espíritos que de alguma sorte contribuíram com essa história que tão brilhantemente enriqueceu o nosso aprendizado dessa manhã. Valeu, César. Pode ir. Então nós vamos, nesse momento, concentrarmos em nós mesmos, serenar os nossos corações, as nossas mentes e agradecer a Deus, inicialmente o nosso Pai, pela dádiva de estarmos aqui em mais uma encarnação, a Jesus, nosso eterno Mestre, aos amigos da espiritualidade que conduzem os trabalhos da casa, aos nossos mentores que nos auxiliam, nos inspiram, né? Nos incentivam a estarmos presentes, vencendo às vezes os nossos desânimos. Agradecemos pelo estudo da manhã, entendendo a revelação que Jesus nos trouxe, pela sua misericórdia, porque os evangelistas já nos trouxeram, né, os evangelhos contando a história de Jesus, e ele agora nos traz uma síntese na revelação, jogando luz nas nossas trevas,
esclarecendo as nossas dúvidas e, mais do que isso, nos fortalecendo, nos dando esperança. Assim sendo, nesse momento, Jesus, pedimos pela humanidade, por todos nós que vivemos momentos difíceis, delicados, que nós sejamos capazes de implementar no nosso dia a dia aquilo que já damos conta, que consigamos vencer os obstáculos que já são possíveis para nós. Pedimos também por todos aqueles que sofrem momentos de dificuldade, que estão em leitos de hospitais, em presídios, situações de conflito dentro de casa, e também por aqueles outros que vivem momentos de euforia, de grandes alegrias, que não se deixem levar por esses momentos, que tenham sempre a moderação nos seus processos de vida. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.